essa mensagem de hoje, o título dela tem como motivação algo que Deus mexe conosco, né? E eu estava lendo a Bíblia, estava lendo a palavra, e certos versos, de repente, por mais que você tenha lido tantas vezes, ele penetra como uma espada de dois gumes mesmo, e divide, abre mais o teu entendimento interior, divide a alma do espírito, separa e dá aquela encaixada que só ele pode fazer. Não é racional, é espiritual, é lá dentro. Você está entendendo isso? Graças a Deus. Então, vamos lá. O valor da segunda milha. Maravilha. Isso aí está ecoando comigo aí, já tem um tempinho, já tem umas semanas, né? Quando nós lemos, e nós vamos ler esse texto, está lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos entender nesta manhã que há um valor específico do céu na segunda milha. Lá em Mateus, capítulo 5, eu trouxe para você esse texto, está aqui na tela, capítulo 5, versículos 38 a 42. Jesus está tendo uma conversa e fala assim: olha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, ou seja, não façam resistência, não briguem com ele, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai, diga comigo, vai com ele 2. Meus irmãos, querida igreja do Senhor, essas são as palavras daquele que é o autor desta palavra. E como eu disse na primeira reunião, Jesus não ensinava nada que ele já não soubesse, e além de saber, ele não ensinava nada do que ele já tinha praticado, vivido, aquilo que ele já tinha experimentado na sua vida como filho do homem, para que pudesse ter autoridade. Por isso que muitos reconheciam como ele fala, com que autoridade é essa que ele ensina todas essas coisas. Sabe por quê? Porque ele não ensinava por ensinar, ele ensinava aquilo que ele já tinha entendido, aprendido, e em obediência aprendeu até o fim. Então, essa passagem aqui de Mateus capítulo 5 é uma passagem assim, que é um pouco de confronto, incomoda a gente de ouvir, nós não gostamos, passamos assim, aceleramos, né? Passa a quinta marcha, passa sem perceber, mas nós vamos ler devagar. Ouvistes o que foi dito, disse o Senhor, olho por olho, dente por dente, mas isso te pertence à velha natureza. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, está lá declarado que as coisas antigas já ficaram para trás, já são passadas, né? Eis que tudo se fez novo. Isso não se refere não somente a questões de Deus e que Deus mudou a tua história, não, se refere também ao teu tratamento, ao seu posicionamento e como você vive hoje. Como você vivia antes, você não vive mais. Você agora pode, sim, viver de uma forma diferente. Porque você tem o Espírito Santo em você. E ele diz justamente isso: olha, antes era olho por olho, dente por dente, mas agora, qualquer que te ferir na face direita, dê a outra também. Que isso? Não, imagina! Não pode! Quantos já foram tantas vezes confrontados aí na vida, hein? Eu? Muitas. E eu vou te falar, às vezes a afronta, o confronto, não vem de alguém que está assim, meio distante na tua rede de relacionamentos, é de perto, é alguém que está colado contigo. Uma vez eu fui aconselhar um casal, fui aconselhar uma pessoa que tinha sofrido um adultério no casamento. Difícil. Ser traído, ser afrontado, confrontado por alguém de perto, alguém que você confia. É ou não é? É difícil, mas com Deus é possível perdoar. É possível liberar um perdão e tratar essa questão da forma do céu, não da forma terrena, não da forma do homem. Você está pegando isso nessa manhã? Olha, eu creio que corações serão tratados, já estão sendo tratados desde mais cedo, já estão desde semana, corações estão sendo tratados nesta igreja, inclusive o meu. Eu passo por situações, né, quase, não vou dizer diariamente, mas de vez em quando aparece uma pancada, meu irmão, um carrinho que eu não esperava. Você já levou carrinho na vida? E dá vontade, dá uma raiva, não dá, não, vou até falar baixinho. Dá ou não dá? Dá. E você quer pular em cima,
Lembra daquela música lá da década de 80? A maioria aqui talvez não conheça, 82, rock. Lembra do rock? Que ele treinava assim, ó, dando socos no ar, pum, pum. Tem gente que quer viver assim, né? Pum, pum, vem que eu estou quente, vem quente que eu estou fervendo, aquela coisa, é comigo mesmo. Mas a paz dá vontade, porque a carne pula. A carne não pula? Pula. Mas hoje ela vai ser abafada. A carne vai ser mais uma vez abafada, porque Deus tem que ganhar essa parada. Só que nós temos que estar com Ele juntos. Não há como, diz Amós 3,3, não há dois como seguirem juntos se não tiverem concordância. E nós temos que concordar com o céu, ao invés de concordar conosco mesmo. Olha aí, é isso. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E eu fiquei meditando em cima desse verso 41 e Deus falou poderosamente comigo. Porque nós sofremos situações que mexem muito conosco. Mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa alma, mexe de tal maneira que a gente quer partir para cima. Quer decidir o jogo em um segundo. É ou não é? Você puxa aquela energia, pum, e vai querer pegar com jeito, mas segue mais 1 milha. E lá dentro o Espírito de Deus assim, calma, aquieta esse homem bravio aí que de repente você se transformou. Tem gente que vira de 8 a 80 assim, ó, não é? Rapidinho, não é verdade? Gente, eu estou pregando para mim mesmo ou pregando para vocês? Só eu vivo isso? Olha aí, graças a Deus que essa palavra tem mexido comigo e vai continuar mexendo, e eu quero ser mexido mais e mais, porque você vai entender o que eu vou te falar. Nós nos achamos muito bons, nós nos achamos às vezes muito prontos, mas ainda tem situações para serem ajustadas no nosso coração. Por mais de tempo de evangelho, de igreja que você tenha, não é? Por mais jornada que você tenha com Deus, ainda tem pontas de orgulho que Deus quer tirar. Deus quer mexer e aquele fio, ele, deixa eu tirar isso, que isso aí pode virar uma erva daninha. Se essa semente continuar lá dentro desse coração, ela pode brotar, pode crescer. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E eu te chamo a atenção para esse verso seguinte. Jesus falou que se alguém te obrigar, a 1ª milha você é obrigado a andar. Você pode ser obrigado a andar contra a sua vontade. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém te obrigar, você já andou 1 milha obrigado? Agora tu vai a 2ª. Só que a 2ª não vai ser obrigado não, você vai porque você quer ir. Você decidiu ir, você decidiu dar mais uma chance, você decidiu dar mais um passo além do que a tua mente queria dar. Aleluia! Então vai ser pela minha e pela sua própria vontade que você vai a 2ª milha. É um convite que Jesus está fazendo aqui para você vencer da forma do céu, não da forma da terra. Porque por você se resolveria o assunto no primeiro ringue. Mas Deus fala assim, não, calma, vai mais 1 milha. E aí você resolve seguir a voz dele, e você vai e aceita ir mais 1 milha. Há situações de injustiça, que você sabe que você está sendo, né? Está sendo prejudicado, e é injusto, a pessoa está lá mentindo, está lá esfregando na minha cara, e está ganhando. Aparentemente ela está ganhando. Não foi assim com Jesus? Igreja, não foi assim com o nosso mestre? Não tem melhor do que ele, que tem andado 1, 2, 3. Ele ensinou isso porque ele andou muitas milhas. E vou te falar com quem? Só um exemplo, só para um exemplo. Ele andou 1 milha com Judas. Ele já sabia que Judas ia o trair, porque ele sabia, ele já tinha entendido que a obra do céu, para ser perfeita e ser plenamente cumprida aqui, era preciso também ele sofrer tal traição que ele pudesse também ter a capacidade de suplantar essa traição, de vencer essa traição, através de quê? Do perdão, para que a obra fosse consumada do jeito do Pai, não do jeito dele. Vocês estão entendendo isso? E vai Judas, não sabia, mas seria o traidor, porque Deus já conhecia o coração dele, e o inferno também. O reino do Espírito, ele conhece e enxerga muitas coisas que nós não enxergamos do ponto de vista natural.
Mas Jesus andou mais uma milha com Judas, por exemplo. E foi capaz de sentar à mesa, essa mesma mesa que nós sentamos antes aqui, há pouco tempo atrás. E chegou a declarar, olha, aquele que partilha do pão comigo vai me trair. Jesus sentou à mesa, não privou da mesa. Vocês estão entendendo isso? Ele foi mais uma milha com Judas. Deu mais uma chance. Mais uma chance. Nesta manhã, Deus talvez te peça mais uma chance. Nesta manhã, Deus talvez queira mexer no seu coração e aquietar o teu coração e falar, olha, aqueles lá estão sendo injustos, covardes com você, mas vai mais uma milha. Sabe por quê? Na primeira milha, é do jeito do outro, é do teu jeito que você está com raiva, está querendo resolver mentalmente, mas na segunda milha, você está debaixo de submissão, você está debaixo de obediência, e há uma unção específica nisso. Na segunda milha, Ele está contigo, meu irmão, você não vai perder. É que nós não alcançamos, às vezes, a magnitude da vitória do céu, do alcance da vitória do céu, mas Ele quer que nós entendamos que é por Ele, para Ele todas as coisas, é dEle. Se Ele te pede para você seguir mais uma milha, vai mais uma milha, porque Ele está contigo. A palavra chega a declarar que mesmo que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, como disse Davi, é uma situação crítica, uma situação limite, não é? Eu estarei contigo, então Ele vai estar contigo também nessa situação. Pastor, eu não consigo liberar o perdão por aquela pessoa, não consigo. Hoje você vai começar a conseguir isso. Porque um coração que estava ali fechado, hoje está começando a se abrir. Amém, queridos? Deus te checalou para ser luz nesta terra. Repare, Deus quer que a igreja seja um holofote, um farol gigante. Não quer que seja uma lanterninha pequenininha. A luz de Deus não muda. Ela muda a potência dela? Não, luz é luz, a luz do céu é luz. Deus não muda, nenhuma característica, não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, continuará sendo o mesmo eternamente. Agora, a luz de Deus, o quanto nós iluminamos através dela, impacta, tem referência à abertura que nós damos. Se você tem uma abertura pequenininha assim, a luz de Deus vai sair num filete. Agora, se o teu coração está aberto, se o teu coração está tratado, Deus precisa de uma igreja com corações tratados, para que a luz de Deus venha iluminar na potência que Ele pretende, que Ele precisa que seja iluminado. Aleluia. Pastor, eu esperava uma palavra de conforto, uma palavra que venha aqui me afagar. Fica tranquilo, você está sendo treinado para ser um vitorioso. Você está sendo uma igreja treinada para ganhar o campeonato, uma igreja treinada para vencer. E esse treino, ele aperta às vezes. Eu me lembro de uma vez, vocês talvez muitos aqui lembrem, um filme também mais antigo, hoje eu estou das antigas, tá? Um filme, aquele Desafiando os Gigantes, lembra dele? Desafiando os Gigantes. E aí o treinador tinha uma equipe que era relativamente fraca perante as outras no campeonato, um de futebol americano, uma equipe de jovens ali que estava, né, no desafio de vencer o campeonato, aquela coisa toda, e por isso que é Desafiando os Gigantes, né? E aí, num treino especificamente, o técnico chama o capitão do time e fala assim, olha, você vai com os olhos vendados e com um outro nas costas, colocou um outro jogador nas costas dele, você vai começar a avançar ao longo de todo esse campo. E ele, eu não consigo, ele, você vai conseguir, vai, e vendou os olhos, botou um outro jogador no campo, e ele foi, engatinhando, vai. E ele foi, eu não consigo, está doendo, está dando, vai, mais um pouco, você vai conseguir, vai. E quando chega ao ponto de tirar as vendas dos olhos dele, porque naturalmente, às vezes, quando nós lidamos com a coisa do reino de forma natural, os olhos naturais atrapalham, a visão do homem atrapalha, porque ela é uma visão limitada, e quando nós ficamos olhando com os olhos naturais, as nossas ações também ficam limitadas, a nossa força também é mais limitada. Você está entendendo isso, igreja? E aí quando ele tira as vendas dos olhos naturais daquele jovem, com aquele peso extra nas costas, ele olha assim,
Fala, e o técnico pergunta, olha como você teve a capacidade, olha o que você conseguiu fazer. Você conseguiu fazer aquilo que você não achava que fosse conseguir. E ele olha para trás, ele tinha atravessado o campo inteiro. Várias jardas. Meu irmão, você nessa manhã está aprendendo, está ouvindo o recado do céu de que você é capaz de andar mais uma milha. Você é capaz de avançar mais uma milha. E a vitória do céu vai ser sentenciada sobre toda essa situação. E aqueles que pareciam que estavam levando vantagem, estavam ganhando de você, estavam rindo de você, na verdade, eles vão reconhecer que você estava certo, que você se submeteu a uma ordem do celestial, daquele que é o autor e consumador de todas as coisas. E corações serão conquistados também. Terrenos antes inacessíveis vão ser conquistados pelo céu, porque você resolveu responder e aceitar e andar mais uma milha, mesmo contra a tua vontade, mas você foi mais uma milha. Graças a Deus por isso. Há valor em ceder, queridos. Há um valor específico na segunda milha, por isso que o título dessa mensagem é esse. Há valores na segunda milha que não tem na primeira. Você ali pode estar decidindo algo na primeira, mas há valores que, se Deus pedir, vai mais uma milha, é porque há tesouros ali, há um aprendizado ali, que somente a segunda milha reserva para a sua vida. Somente lá você vai conseguir. Somente ali. É como se fosse um jogo de videogame, nem sei se tem videogame mais, né? Sei lá, falam outra coisa, outra linguagem aí, mas você vai passando de fase em fase, fase em fase. Tem moedinhas, tem tesouros, né? Eu lembro do Mario Bros, né? Estava até assistindo um filme ontem com as minhas meninas do Mario Bros. Tem lá moedinhas, né, com maior valor, que só estão nas fases lá na frente. Mas para chegar lá na frente, você tem que passar pelas primeiras. Você tem que ir mais uma milha. Deus tem tesouros para você, mas que só estão guardados na segunda milha. E aí você vai entender o valor do perdão e aprender definitivamente a perdoar como Deus perdoa. Eu vou te falar nessa manhã como é que Deus perdoa. Deus perdoa esquecendo. Porque o homem perdoa sem esquecer. Já parou para pensar nisso? Eu perdoei, te desculpo, claro, tal. Mas daqui a um tempo, uma conversa surge de novo, né? Aquele almoço de família e tal, e você chega assim, mas 3 anos atrás. Quando lá em Miqueias, a palavra fala que Deus joga no mar os nossos pecados, as nossas falhas, Ele jogou lá no mar. A palavra fala no mar do esquecimento até, e já esqueceu. Deus esqueceu. Deus não vai ficar lá no computador do céu e puxando o extrato. Lá quando você, há 15 anos atrás, olha, você fez... Ele já esqueceu. Hoje nós vivemos um novo momento da nossa vida, uma nova etapa. Lavados e remidos pelo sacrifício que apagou, diga comigo, apagou os nossos pecados, nossos delitos de antigamente. Acabou, nada vai te acusar. O acusador, de vez em quando, ele se levanta tentando, né, desenterrar alguma coisa aí que já estava enterrada, mas Deus não faz isso. E aí, uma vez que você entende o valor da segunda milha, você cala a boca do inferno. O inferno está perdendo hoje, igreja, mais uma vez. Porque ele estava tentando te enganar, tentando governar o teu coração, fazer o teu coração seguir uma rota carnal. E a palavra mesmo diz que o Espírito milita contra a carne. Não tem como servir a 2 senhores ao mesmo tempo, a seguir uma direção do Espírito Santo e ao mesmo tempo da carne, não tem como. Um aponta para uma direção, outro aponta para outra. Mais vale estar em concordância com Deus do que com a minha razão, com a minha carne. Diga sim para o céu e não para a sua carne. Diga sim para Deus e não para você mesmo. Porque na sua mente você vai receber pensamentos falando, não, você está cheio de razão. Não, você. Mas se você for orar e lá dentro cavucar e perguntar para o Espírito de Deus, ele vai falar assim, cara, você pode estar cheio de razão, mas vai mais uma milha. Porque acima da tua razão tem a minha vontade. Acima da tua razão tem o que eu enxergo.
Eu enxergo todas as coisas. A tua visão é limitada. Importa conquistar mais um coração, mais uma família. Quantas famílias estão vivendo de forma separada por dissensões, por confusões que ali acontecem, por situações e acabam indo para o outro lado, o outro para lá, nunca mais se veem, aquela coisa toda. Deus quer trazer isso tudo de volta. Quando eu resolvo não disputar, Deus decide por mim. Quando eu resolvo não entrar numa disputa, cara, Deus decide essa parada, Deus decide o jogo. Você está entendendo isso? Graças a Deus. Não é à toa que lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, diz lá, bem-aventurados, esse mesmo capítulo 5, Jesus está ensinando tantas coisas no nome do Sermão do Monte. E no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só. Ele declara que serão chamados, reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que são pacificadores. Sabe quem são os pacificadores? Aqueles que lutam pela pacificação, aqueles que são embaixadores da paz, aqueles que dão mais valor à paz do que à briga, são pacificadores, mesmo que sejamos tidos como bobos, mesmo como estejamos aparentemente perdendo. Jesus foi até o Calvário, e todos falando, que isso? Ele não falava, ele não pregava, ele não é o rei de Israel, não é rei dos judeus, ele não pregava, não falava, não expulsava demônios, não curava enfermos. Quantos leprosos nós vimos com os nossos olhos ele fazer isso? E agora ele está aí, parece irreconhecível. Que é isso? Mas ele estava vencendo. A cada passo que ele estava dando em direção ao Calvário, era um passo de vitória. Era um passo de vitória. Era um passo de vitória. E assim como o inferno só depois reconheceu a sua vitória, nessa situação talvez que você esteja vivendo, talvez que já perdurando há tanto tempo, Deus está querendo sacramentar a vitória dele do céu, definitivamente. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz lá, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ei, essa conversa dessa manhã é para filhos, hein? E de fato nós somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. 2 pontos aqui para você. Eu li 1 João capítulo 3, versículo 1, se você quiser anotar e depois ler com calma em casa. Primeiro, ele diz que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. Queridos, eu vou abrir um parênteses nessa manhã e falar para você, olha, afora dons ministeriais, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, afora a função de cada um aqui na igreja, fora o papel que você exerce como professor, como tal, acima disso está filho, o ser filho de Deus. Aqui por trás dessa passagem, na parte A, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, que grande importância, que privilégio e que honra você tem, concedida pelo Pai, de ser chamado filho de Deus. Porque não basta ser pastor, ser mestre, ser alguma coisa, e você não viver a identidade de filho. Porque filho tem liberdade, filho tem intimidade, filho conhece mais, filho tem, na verdade, acessos que nenhum outro tem. É ou não é verdade? Quantas vezes nossa filha vai lá e invade a cama. Estou eu dormindo, gostoso, aquele sono, sabe? Às vezes minha madrugada é meio mexida, mas aquele soninho das 5, 6, meu Deus, é um soninho especial, não é? E aí você sente alguém chegando, empurra para lá, empurra para cá, vai se enfiando e tal. Eu falei, ai meu Deus, só não me acorda. E às vezes quer conversar, né? E é interessante que acorda cedo todos os dias para ir para o colégio. Acordo de 15 para as 6, estou lá acordando a menina para ir para 15 para as 7, né? 15 para as 6, tadinha dela. 15 para as 7. Estou lá acordando, vamos lá. Aí acorda, aparece uma geleca no meu colo. Papai, não quero ir para a escola. Papai, não quero ir para a escola. Não quero. É um sacrifício. Agora, no sábado,
Isso acontece só comigo? Como aconteceu com você também? No sábado, a criança acorda no mesmo horário, até mais cedo, cheia de energia, querendo brincar. Eu falei, não, filha, por favor, um dia por semana só. Eu já comecei a comunicar na sexta-feira para ela, à noite, né, filha? Amanhã tem colégio, hein? Amanhã você vai acordar cedo, né? Para ver se o cérebro... Nós somos filhos. Antigamente, o sumo sacerdote, o sacerdote entrava, né, com uma cordinha amarrada, com os sininhos ali, para sacrificar pelos pecados do povo. E por que a corda? Por que a corda? Porque se ele entrasse, o sacrifício não fosse aceito, ele fosse consumido, ninguém ouvisse mais os sininhos, o movimento do sacerdote, é sinal que, acabou. Ele foi, já era. Puxa pela cordinha o sacerdote. Mas agora não, os sacrifícios foram todos pagos. Alguém se colocou no nosso lugar. E nós, como filhos de Deus, nós podemos ter acesso, aleluia, ao Santo dos Santos. Quem se anima com isso nessa manhã? Você tem livre acesso ao Pai, direto e reto. Olha, não precisa mais de intermediário. Você pode, onde você estiver, você fechar os seus olhos, você orar, e você ter acesso direto ao Todo-Poderoso, ao Criador de todos os céus, de toda a terra. Graças a Deus, você é filho. Mas filho também é obediente, filho também se submete, filho também atende a voz e a uma direção que ele não queria. Faz parte. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo, já que estamos falando, né, de sermos pacificadores, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui, Paulo está falando sobre árbitro. Quando nós pensamos em um árbitro, pensamos até num jogo de futebol, está lá o juiz, né? Árbitro é aquele que é juiz, está julgando uma situação, está mediando uma situação. Então, trazendo essa imagem de uma partida de futebol, estão dois times que estão ali jogando sozinhos, entre um contra o outro, para ver quem vence, naquela disputa ali. Mas há um juiz para mediar situações ali que podem acontecer. Chega dá um carrinho meio pesado, não é verdade? O outro voa, aí vem um time já em cima para pegar junto. Vai o juiz. Você já levou algum carrinho na vida? Você já levou algum carrinho na vida? Eu também já levei. O que nós fazemos? Juiz, cartão vermelho! Não é verdade? Expulsa, está fora. Mas aí chega o juiz, só chama para perto, conversa com um, conversa com o outro. Separa e o jogo continua. Não pode, merecer cartão vermelho, tinha que estar expulso de campo. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Quem está sendo o árbitro do nosso coração? É uma pergunta que eu coloco aqui para nós hoje. Será que é a raiva? Será que é a amargura? Será que são lembranças que têm nos feridos? São punhais no nosso coração que têm nos apunhalado, têm nos por dentro. Qual é o árbitro do nosso coração? Não pode ser a carne. Ou nós servimos a carne ou seguimos o Espírito. Quem tem sido? Hoje é um dia de nós diminuirmos para que ele cresça. Quando João fala isso, está lá em João capítulo 3, versículo 30. Ele estava sendo questionado pelos seus próprios discípulos. Olha, aquele lá que você anunciou está lá batizando. Aí João chega, alinha as coisas, organiza os pensamentos, e ele fala assim, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Gente, esse verso é um princípio para a nossa vida que se aplica em tudo. Se aplica em todas as áreas da nossa vida. Uma vez que você diminui... Não tem mais para onde diminuir, pastor. Tem sim. Tem sim. Eu não tenho, já me humilhei muito, você não sabe a história da minha vida. Tem sim. Até o final você vai ter algo para você crescer por dentro. E crescer por dentro é diminuindo. É a lógica do céu, é diferente da lógica humana.
Aqui, no homem racional, você cresce aumentando, lá no céu você cresce diminuindo. E quando você diminui, ele cresce, ele ganha mais espaço, ele avança e ele te capacita a você andar a segunda milha. A segunda milha é para corajosos, não é para crente fraco, não. A segunda milha não é para filho, não é para qualquer filho, não. É para filho que já entendeu o propósito, por que ele é filho. A segunda milha é para corajosos e corajosas. Tem muita mulher que é mais corajosa do que homem. A segunda milha não é para qualquer um, mas a segunda milha tem os seus tesouros, tem os seus valores lá. Amém? E seguindo aqui em Colossenses, nesse mesmo capítulo, nos versos 12 a 14, diz lá, olha, como é que você vai conseguir ser da paz? Como é que você vai conseguir ter a paz, o arco do seu coração? Revestivos, diz o verso 12, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e de longanimidade. Olha aí, você vai ficar mais paciente, você vai ser aquele bife mais amaciado, não é? Há um bom tempo atrás eu parei numa lanchonete e tal, que servia refeição também, aí eu olhei lá o preço, né, da carne e tal, do bife, está lá bife com fritas e tal, não sei o que, eu falei, opa, vou pegar esse prato aqui. Quando eu olho assim lá, mais lá para dentro, rapaz, aquele bife levou tanta bordoada, mas foi tanta paulada, aquele bife, que, sei lá, o cara estava querendo transformar uma alcatra num filé mignon, então pá. Aquele bife que era desse tamanho, esticou, chegou no prato quase ocupando metade do prato. A humildade, a mansidão, às vezes, vem através de pauladas da vida, meu irmão. Não tem jeito, mas ela virá. Revestivos. Nós temos que nos revestir de tudo isso que Deus está colocando aqui nesse verso 12. E aí no verso 13 fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, quando nós andamos a segunda milha, aprendemos de novo a perdoar como Ele nos perdoou. Entendemos ainda melhor como é que foi realizada e por que o propósito da obra dEle. E conseguimos suportar melhor as situações da vida. E paz em você, Deus está te formando, Deus está te preparando para mais à frente Ele confiar situações ainda maiores, mais importantes a você. Porque se você não sabe lidar com um litígio, não sabe lidar com uma situação entre você e um irmão, entre você e alguém, como você vai lidar com uma situação que às vezes pega a igreja toda, pega a família toda? Como você vai apagar esse incêndio? Se você não consegue apagar um incêndio em cima de um arbusto, como é que você vai conseguir ter inteligência e sabedoria para apagar um incêndio em uma floresta? Deus está te formando, está te preparando. Deus está tratando de uma igreja para que possa salvar esse mundo. Uma igreja que possa ser reflexo daquilo que Ele precisa que seja. Então nós devemos sim nos esforçar pela paz, lutar pela paz. Ei, você é embaixador de Cristo, então você é embaixador da paz. A paz de Cristo que excede todo entendimento, é a paz dele. Se eu entendi que eu sou embaixador dele, eu sou embaixador da paz. Hoje tu vai chegar na sua casa desarmado, ninguém vai entender nada. O que houve? Que isso? Desarmado. Deus quer ganhar essa guerra aí, mas não vai ser pela tua força, nem pela tua violência, não vai ser com as armas, nem com a sua inteligência, vai ser pelo Senhor, ó Santa Galeria. Vai ser pelo Senhor, pelo seu Espírito, como diz lá em Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E na nossa cabeça a estratégia não encaixa com a estratégia do céu, mas confia nele, porque a estratégia dele sempre dá certo. Aleluia, por mais que possa parecer que está errado. Então lá no Salmo 34, versículo 14, diz lá, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te em alcançá-la.
Tem um esforço aí. Jesus já tinha falado, né? O reino de Deus se ganha por esforço. É o esforço nosso de cada dia. E mais, versículos 12 e 13 anterior. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. A contenda, querido, é uma traça que corrói relacionamentos de forma silenciosa. Vai entrando, começa com uma discussãozinha boba, uma coisinha boba, daqui a pouco vai crescendo. Existe um livro da Joyce Meyer, um livro antigo que, infelizmente não entendo por que deixou de ser publicado, editado no Brasil. É um livro lá dos anos 2000. Tem 20, não parece não, mas são 25 anos atrás. A gente fala de 2000, parece que foi ontem, né? O título do livro dela foi Vida Sem Contenda. Alguém conhece esse livro? Poucos conhecem aqui? É um livro que trata justamente, especificamente, da contenda. Só que ela trata esse livro muito mais, eu fui leve aqui com vocês agora, em falar que é uma traça que vai devagarzinho. Ela trata nesse livro a contenda como se fosse realmente um espírito maligno. Porque por trás desse espírito de contenda é gerado divisão, facções, usando principalmente algo que ele precisa, que é o orgulho. É um espírito que tem procurado acabar com casas, com famílias, com estruturas e até mesmo mexendo com a igreja, quer rachar a igreja. Mas esse espírito já está derrotado em nome de Jesus Cristo. Eu, no intervalo do primeiro para esse culto agora, eu soube que esse livro tem na biblioteca. Biblioteca, você que nunca visita a biblioteca, vai lá hoje. Só tem um exemplar dele lá. Faz uma fila, já cadastra. Daqui a 2 semanas, bota meu nome aí, eu quero ler esse livro. Leia esse livro. Esse livro vai te ajudar a ser medicina no teu coração. Porque a contenda parece que não é nada, mas vai crescendo, vai mexendo, e sem perceber. A união que antes existia já não existe mais. A alegria que antes existia já não existe mais. A segunda milha é importante na nossa vida. Como é importante nós aprendermos a não sermos galinhos de briga. Sabe aquele galinho de briga? Estou pronto para todas. Vem, pá, pá, pá. Você não está no videogame não, fica tranquilo. É importante nós sabermos a sermos pacificadores e evitarmos ao máximo, evite ao máximo a contenda, evite ao máximo entrar em conflitos, evite ao máximo. Quando você evita conflitos, de novo, parece que você está perdendo, mas você está ganhando, porque Deus vai te defender nisso. Lá em Tiago, estamos caminhando para o final, Tiago capítulo 3, versículo 16, diz lá: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Esse verso, ele é altamente esclarecedor. Eu vou ler de novo. Pois onde há inveja, ou seja, o espírito da cobiça, e sentimentos, um sentimento faccioso, ou seja, de rivalidade, de egoísmo humano, aí há confusão. A confusão te deixa, inquieto, traz discórdias, traz egoísmo, divisões. E ele termina dizendo, e toda espécie de coisas ruins. Olha só. Então, se vivermos sem contenda, sem conflitos, vivemos livres de uma série de outros problemas que nós não estávamos percebendo. Mas aquele que foi colocado para, no máximo, ao derredor, não é isso que diz a palavra? Que o inferno, o leão, anda ao derredor querendo nos devorar. Ele anda ao derredor. Não lhe é permitido andar ao nosso redor ou próximo de nós. Mas se nós dermos brechas, ele vai entrando, ele vai chegando mais perto, ele vai chegando mais perto, e vai tendo autoridade
para mexer e para falar, para jogar situações que ele não tinha autoridade antes. Se vivermos sem contenda, sem conflitos, vivemos livres de uma série de outros problemas. E vamos vendo a nossa família sendo sarada, nossa família sendo restaurada. E aí você vai vendo aqueles que estavam como impossíveis de chegarem ao reino, se aproximarem e chegarem e estarem contigo na igreja. Aquele que disse assim: olha, never, nunca, jamais, vai estar contigo sentado aí chorando. Glória a Deus, aleluia. Uma vez, estávamos no momento de batismo. Eu estou nas antigas hoje, hein? Isso aí tem mais de 20 anos atrás, sei lá quando. Estou ficando velho não, mas vamos lá. Marcamos um batismo, aquela coisa toda. Aí uma menina, uma adolescente, ela se converteu. E chegou o dia do batismo dela. E ela chamou a família toda, a mãe também já estava frequentando a igreja e tal, mas o pai, segurança, um camarada de 2 metros, forte, sabe? Negão forte assim e tal, o óculos chegou, de óculos escuros e tal, aquela coisa toda. E ele foi no batismo da filha. E o batismo foi numa piscina, tal, está lá o pastor. Tal. E quando ela entrou na piscina para ser batizada, antes de ser batizada, o pastor falou assim, na inspiração do Espírito de Deus, virou-se para o pai que estava atrás do povo, das pessoas, estava lá encostado numa árvore próximo daquela piscina, e chegou para ele e falou: fulano, Deus me pede para te falar que o próximo a estar aqui sendo batizado é você. Sabe o que ele falou? Ele gritou com aquele vozeirão dele lá: never! Falou em inglês. Never! Cheio de imponência, de orgulho. Aquilo ficou gravado, sabe? Ficou marcado. 6 meses depois. 6 meses depois, foi marcado naquele mesmo lugar, naquela piscina, um outro batismo. E quem é que estava lá dentro sendo batizado? Quem? O Never. Nós vivemos, nós servimos, nós vivemos, nós respiramos o Deus do impossível, igreja. Mas é preciso, às vezes, você ir mais uma milha e aguentar um never na tua vida, falando o dia inteiro, todo dia. Por que você vem para a igreja? Por que é isso? Por que é aquilo? E tal, até que um dia, ele também está contigo, no mesmo barco. Aleluia. Puxa vida, como é boa essa palavra, né? A mudança do mundo começa pela igreja do Senhor. Se você muda, se você cresce, você vai ver coisas acontecendo. Posso te falar uma coisa? Muitos querem ver milagres. Pastor, eu oro por um milagre e tal, não sei o quê. Rapaz, se você obedecer, isso é poderoso demais. Se você obedecer, atender a palavra, eu vou te falar, os milagres vão acontecer de uma forma absolutamente natural na sua vida. Entendeu? Você vai viver milagres todo dia, toda hora. Você vai andar, as pessoas vão querer encostar em você, vão querer andar contigo, me abraça, porque você é uma coisa extraordinária. Porque você simplesmente, você não fica atrás, correndo atrás dos milagres. Você não fica aí, você simplesmente atende ao que Ele te pede. E quando você atende, responde ao que Ele te pede para responder, o céu cola contigo e você vai vendo milagres acontecendo. De uma forma natural, você vai olhar assim, aquele joelho que estava falhando, agora está, pum, está chutando bola. Antes você estava nem subindo escada, agora você está lá, polichinelo, chutando bola, correndo, não é? Dando trabalho para os outros. Quem está aqui diz aleluia. Você está vivo ainda. Graças a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. Então evite contendas ao máximo. E, se possível, viva em paz com todos os homens. Jesus sabia o que estava dizendo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 12.
versículos 16 a 21. Né? Capítulo 12 de Romanos, lá, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos de novo, por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas Jesus colocou aí, se possível, mas você vai se esforçar, você vai ser o embaixador da paz. Claro que às vezes não vai ser possível, porque depende do outro lado também. Mas se depender de você, você vai se esforçar para isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás o quê? O quê? Brasas vivas sobre a sua cabeça. Ninguém vai ver isso, mas Deus vai ver. O reino do Espírito estará vendo as brasas sobre a sua cabeça. E vai olhar assim, opa, os demônios vão ficar com medo de você. E, rapaz, aquele lá é embrasado. Oh. E não é fogo estranho, não. Não é do inferno esse fogo, é do céu. Brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Vence o mal com... Maravilha. É assim. Esse é o jeito de Deus. Nós estamos aqui como a sua igreja, como o seu corpo. Não tem como o corpo andar para um lado e a cabeça andar para o outro. Não tem como o corpo querer andar e a cabeça está parada. Não tem como. Os dois andam juntos. Existe algo entre o corpo e a cabeça, que é isso aqui, ó. O pescoço. Por onde as cordas vocais falam palavras às vezes indevidas. Por onde nós naturalmente nos alimentamos. Essa ligadura tem que estar perfeita. Como dissemos no início, uma obra foi perfeitamente cumprida, amém, queridos? E nós estamos aqui hoje aprendendo de Deus como avançarmos mais. Ande mais uma milha. Se Deus te pede para você avançar mais uma milha, não resista. Isso vai mexer com a tua carne de tal maneira. Isso vai mexer com o teu ego de tal maneira. Isso vai mexer com você pessoalmente de tal maneira que vai te incomodar. Mas deixa eu te lembrar que a obra de Deus também foi feita de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. É de tal maneira. Vamos colocar de pé? Muitos esperavam que Jesus viesse como rei conquistador, como grande guerreiro, líder de um grande exército, que viesse assim vorazmente derrubando todo o domínio romano na época. Mas Jesus veio mansinho, veio condescendente, veio abrindo mão, veio perdoando e depois, por último, terminou naquele estado que todos nós sabemos, carregando uma cruz nas suas costas. E tamanha era o peso daquela cruz que ele não conseguiu nem chegar até o final. Foi preciso ajudar nele, carregando aquele madeiro. Hoje, ele ensina para todos nós, como tem ensinado a mim. Rodrigo, vai mais uma milha. Eu estou te pedindo. Vai mais uma milha. Vale a pena. Você não estará ali sozinho, eu estou contigo. Você não se acha capaz? Vai mais uma milha. E lá na frente você verá os louros, a colheita dessa milha que eu estou te pedindo para você ir.
Senhor, nós te agradecemos por essa reunião. Nós te louvamos, Pai, porque hoje ninguém aqui está saindo derrotado. Quem está saindo derrotado é o inferno. O orgulho está encolhendo, perdendo força. E nós estamos avançando contigo, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida desta igreja. Deus, o cuidado que você tem conosco, Pai, que o Senhor tem conosco, o cuidado é tão grande. E alegra o meu coração de estar vendo o Senhor, conferindo o Senhor, gerando em nós um espírito forte, gerando em nós, Senhor, uma igreja forte, uma igreja diferencial, uma igreja que venha iluminar, Senhor, lá fora com poder e com glória, uma igreja que venha dar testemunhos por onde ela passar. Glórias sejam nós te damos, Senhor. E o testemunho vindo de Ti é um testemunho mais poderoso do que o nosso testemunho. Nós chamamos, Senhor, abençoa o Teu povo nesta manhã, abençoa todos aqueles que estão na internet. Nós te pedimos, Deus, que corações hoje estão sendo tratados e que o Teu Espírito Santo continue a ministrar e falar conosco, e que a reconciliação seja uma próxima etapa, que haja reconciliação nas nossas vidas, e tudo começa pelo nosso coração, tudo começa em nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus, porque há libertação hoje aqui, e a libertação nas casas também. Nós te agradecemos em teu santo nome, Jesus, nome sobre todo nome, e toda a igreja que crê, diga amém. Uhul, é isso aí, graças a Deus.